Fala rapaziada, beleza? Rodrigo Gomes na área, mais uma vez, vamos para mais um debate. Rodrigo, quero punir. A falta foi grave, eu acho que tem que ter pena de morte, prisão perpétua, só para traficante, só pro crime que eu quiser. Será que é assim que se pune no Brasil? Vamos entender de uma vez por todas? Prospera! Bom, rapaziada, muito prazer te ter mais uma vez aqui no canal. Não esquece aí, se inscreve, né? Curte, faz o comentário ali, é o principal intuito aí do canal, a gente sempre debater, chegar aí numa posição comum. E a gente hoje vai pegar um temazinho aí bem polêmico, né? Vamos falar sobre sistema punitivo no Brasil. Legal? Então a gente quer, né, ganhou grande repercussão, sempre ganha o assunto de prisão, soltura, né? Você não sabe quando é uma prisão provisória, quando não é. Vamos tentar entender um pouquinho esse debate aí. E eu separei aqui 3 pontozinhos. Não tem muito mistério. A primeira pergunta que você tem que se fazer é: vamos punir? Tá, vamos embora. Mas por quê? Então, por que se pune? Depois a segunda pergunta é: como se pune no Brasil? Tranquilidade. E obviamente depois a gente vai tentar entender o porquê dessas modalidades de punição. Legal? Então vamos lá, vamos tentar entender. Bom, a primeira ideia que você tem que saber é: Rodrigo, por que alguém pode responder, né, com alguma punição aqui no Brasil? Bom, obviamente isso aqui não é um intuito de dar uma aula nem nada disso, mas dá um conhecimento panorâmico aí para você sobre a questão da pessoa que cometer uma infração penal. E aí eu estou dizendo que ele está enquadrado em alguma modalidade prevista em leis penais, ou no próprio Código Penal, ou numa lei de contravenção, ou numa lei especial qualquer. Essa pessoa cometeu essa infração, ela é um modelo negativo, ou seja, a gente não quer esse comportamento e é por isso que a gente vai tirar essa pessoa desse comportamento social, agregado. Então ele que é uma pessoa agregada, que vive no meio comunitário, a gente vai retirá-lo desse convívio social, por isso a gente chama de segregação, legal? A pena mais conhecida, né, que vocês obviamente ouvem falar, sem sombra de dúvidas, é a privação de liberdade. Vocês nem conhecem como privação da liberdade, vocês conhecem como pena de prisão. Então vocês ficam muito atrelados, né, a essa pena de prisão. Então a primeira ideia que você tem que ter é: por que eu vou punir alguém? Porque ele cometeu uma infração penal, um ilícito, tá? Um fato que é enquadrado na norma penal, ele ofende bens jurídicos que eu viso proteger. Então o cara que mata lá, ele ofende o bem-vida, né, que a gente protege o bem-vida aqui no nosso país. Por esse cometimento, a gente vai puni-lo, né? Vou trabalhar aqui com a hipótese mais comum, que eu já repito, é a pena de prisão que vocês conhecem. Mas nesse momento, a gente é tomado por algumas atitudes emocionais. E na hora ali da emoção, não, tem que ter pena de morte, tem que ter prisão perpétua, tem que ter... Vocês esquecem o principal debate, né? A justiça criminal, ela é feita de pessoas humanas. Então eu aí, vocês já me conhecem, né? Muitos já me conhecem, sabem que eu sou servidor do Ministério Público já há 20 anos, tá? Então eu trabalho e sempre lotado em justiça criminal. Então eu acompanho ali o trabalho do Ministério Público, acompanho o trabalho do Poder Judiciário, acompanho o trabalho, né, da polícia, tanto a investigativa quanto a ostensiva, acompanho também, por ser professor, o trabalho legislativo, né, que é quem faz essas leis, nem sempre de melhor qualidade, e acompanho também o Poder Executivo, né, que sanciona essas leis. Então o que eu quis trazer hoje aqui a debate é para vocês entenderem um pouquinho o sistema punitivo. Então teve aí a grande repercussão na mídia, soltou aquele traficante famoso, e aí eu vi a galera se debruçando sobre o Poder Judiciário, que é realmente quem aplicou, né, aquele habeas corpus, aquela liberdade. Mas todo mundo esqueceu o debate que aquela inovação na lei não foi somente o juiz que aplicou. Antes dele aplicar, foi um pacote anticrime feito pelo Poder Legislativo e que foi sancionado pelo Poder Executivo. Então aquela norma que vocês tanto criticaram foi feita por um poder legislativo, muitos daqueles deputados ou senadores você votou nele, e aquele seu chefe do poder executivo, o presidente da república, sancionou. Ele poderia ter vetado, ele poderia ter visto que aquilo daria uma complicação. Daí vem a minha maior crítica nos integrantes do poder legislativo não terem informação, não terem conhecimento de nada, assim como o poder executivo também, né? A maioria dos integrantes do executivo não tem formação, não tem conhecimento
jurídico, econômico, nada. E eles vão ali e sancionaram. Quando o juiz lá do Supremo Tribunal foi fazer a aplicação, a crítica caiu toda sobre o Poder Judiciário. Mas ninguém analisou que aquela inovação foi feita por um Poder Legislativo sem qualidade e sancionada por um outro Poder Executivo também sem qualidade. Ninguém analisou as consequências daquilo. Quando eu boto em prática, aí que a galera se debruça sobre uma lei mal feita, sancionada pelo Poder Executivo, repito, e aí a gente tem que trabalhar na seguinte modalidade. Realmente foi um erro? Não sei. Eu tenho que perguntar antes por que fizeram essa inovação na lei, por que sancionaram, né? E aí vocês estão me perguntando por que aplicaram. Mas nesse momento a gente vai entrar num debate. Rodrigo, por que eu puno? Eu já entendi. O cara cometeu uma infração penal. Agora, como é que eu vou punir? E aí você vai lá na Constituição Federal. Eu tenho lá no artigo 5º, um direito e garantia fundamental, eu tenho modalidades de pena. Então eu vejo lá que para poder punir, eu tenho 5 exemplos e posso adotar outras que não sejam proibidas. Então lá na hora que você for falar de sistema punitivo, você sempre tem que lembrar o seguinte, na Constituição Federal, que é a nossa carta política, não é apenas uma lei, é uma carta que eu escrevi para toda a nossa nação, para todo o nosso país, né? Para todo o nosso estado político. O problema é que hoje o Brasil se reduziu a partidarismo. Partidarismo, você ser de esquerda ou direita, é apenas o seu partidarismo, é uma parte do nosso meio político. Mas o meio político é muito mais complexo do que a ideologia econômica, social, de esquerda e direita. Ela é muito mais complexa, muito mais setores envolvidos do que simplesmente o lado social ou o lado econômico. Nesse momento, você tem que lembrar que o sistema punitivo, ele também é complexo. Ele também reflete a nossa vida política. Eu acabei de falar no início do vídeo. O cara comete um erro, eu vou tirá-lo desse convívio social, vou segregá-lo. Para eu segregar, eu tenho que olhar para a Constituição e ver quais são as penas que eu posso aplicar. Eu posso privar ou restringir a liberdade do cara, posso obrigá-lo, né, a prestar serviços comunitários, posso aplicar uma pena de multa, por exemplo, posso aplicar também uma interdição ou suspensão de direito, não tem nenhum problema, e posso aplicar inclusive que ele perca os seus bens, obviamente que aqueles bens ilicitamente, né, adquiridos. E eu também posso adotar outras penas, quaisquer que sejam, que não sejam as proibidas. Nas penas proibidas, eu tenho ali a leitura da dignidade da pessoa humana. Eu não posso estipular no Brasil uma pena de morte. Ah, Rodrigo, mas o cara matou. Sim, ele errou. É por isso que eu vou tentar corrigi-lo. Rodrigo, mas não tem correção. Legal, mas repito o início do vídeo. Vocês têm que entender que quem aplica a pena, quem acusa, quem investiga, são pessoas humanas, passíveis de erro. Eu que estou há 20 anos numa justiça criminal, acompanho diversos erros. E são erros que não são por má fé ou por incapacidade. São erros realmente, né, que são levados a esse cometimento do erro. São os chamados induzidos, né? Eu tenho homônimos, tenho pessoas com o mesmo nome, tenho irmãos gêmeos, né, na hora ali da identificação, eu tenho situações de crime escuro, troca de tiro, a emoção, né, tá ali muito envolvida. Nesse momento, se eu boto uma pena de morte, vai ter, eu garanto a vocês, vai acontecer ou vão acontecer diversas punições por erro. Como é que eu desfaço essa condenação pelo erro? Tranquilidade, e o que eu quero que vocês entendam é, Rodrigo, mas aí a pessoa pode matar? Não, não, poder não pode, continua sendo proibido, mas independente de qualquer punição que eu adote, o que eu quero que vocês entendam é que a modalidade criminal está no arbítrio humano. Não é porque você é um trabalhador, pai de família, que você não pode matar sua ex-mulher, que você não pode ser acometido por um ciúme, por uma situação emocional. Isso que eu quero que vocês entendam, a gente nunca vai chegar a uma criminalidade zero, ainda que eu adote as penas mais cruéis e mais tenebrosas possíveis. A modalidade criminal vai estar sempre no arbítrio humano. Então eu só posso adotar essas modalidades que eu acabei de citar, não posso adotar pena de morte, prisão perpétua, banimento do país sem que ele possa regredir, não posso adotar penas cruéis e nem os trabalhos forçados. Essas penas são terminantemente proibidas, salvo a pena de morte em caso de guerra declarada. Legal? A ideia é exatamente a dignidade da pessoa humana. Rodrigo, mas aí o porquê de eu não poder adotar penas proibidas? Porque fere a dignidade da pessoa humana e em caso de erro eu não consigo reverter e entregar de volta a dignidade para essa pessoa. A condenação por engano é muito grave.
eu não consigo restituir. Lembrem-se sempre que o Brasil não tem programa para trabalho de egresso. Eu tenho alguns pouquíssimos, raríssimos programas para quem sai do sistema prisional. Você botar uma pessoa lá por engano, ainda que depois ela tenha uma indenização, vocês sabem que isso demorará anos para que eu entregue de volta a vida dessa pessoa na normalidade. Então eu não posso entregar jamais um poder para o poder público. Lembra que esse poder público ele não existe da maneira que querem empregar, ilibado, correto, justo, reto, inoxidável. Ele é composto por pessoas que têm seus vícios, suas fraquezas, covardias, corrupções. Eu não posso entregar poderes que eu não consiga reverter depois. Então o sistema punitivo no Brasil é composto da seguinte maneira: eu tenho o poder legislativo, que você votou nos deputados federais e senadores, eles fazem essas leis. Se você reclama que um traficante foi solto, reclame com o poder legislativo. Peça satisfação, veja o projeto de lei, veja qual é a proposta de campanha. Depois que ele faz essas leis, realmente é o poder judiciário que aplica essas leis. Só que quando esse preso está preso, condenado definitivamente, ele vai ter acesso a celulares. Ele vai ter acesso a saídas, a mecanismos, a celas mais confortáveis, menos confortáveis. Vocês acompanham. Esse sistema penitenciário é fiscalizado pelo Poder Executivo. Então o que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas é que quando você olhar para o sistema punitivo, não condene apenas um poder. O Poder Judiciário apenas aplica. Quem faz essa lei de baixa qualidade é o Poder Legislativo. E quem fiscaliza o cumprimento desse preso, se ele vai fugir, se ele está dando ordem de dentro da prisão, é o Poder Executivo. O sistema penitenciário fica dentro de uma pasta do Poder Executivo. Tanto o Departamento Penitenciário Federal quanto as secretarias de administrações penitenciárias estão dentro do Poder Executivo. Geralmente ou no Ministério da Justiça ou na Secretaria de Segurança. Cuidado, na hora de se posicionarem por mudanças em leis ou em aplicações equivocadas, lembre-se sempre que quem faz a lei é o Poder Legislativo, com sanção do Executivo e aplicação do Judiciário. Na hora de fiscalizar o cumprimento, se esse preso tem celular, se ele pode sair, se ele pode fugir, se ele está dando ordem de lá, é o Poder Executivo que é o responsável por esse cumprimento. Tranquilidade, não esquece. Se posicionar não é apenas dar opiniões infundadas e levianas. Estuda, se informa, procura quem sabe do assunto e assim a gente vai poder aproximar mais o debate. Lembra que todos nós temos interesse nessa repressão e principalmente na prevenção do crime. Grande abraço, bora prosperar!